Inteligência emocional é um assunto que está muito em voga hoje em dia, tanto nas relações pessoais quanto nas relações de trabalho. A inteligência emocional é a capacidade da gente ter de conseguir entender nossas emoções e a do outro também, frente a situações estressantes, desgastantes e adversas. É a capacidade que a gente tem de conseguir, frente a essas adversidades, trabalhar possibilidades de liderar uma equipe, possibilidades de ter melhores relacionamentos, tanto com os nossos familiares quanto com os nossos amigos, relações sociais, respostas mais adaptativas e assertivas na nossa empresa, onde a gente trabalha. Inteligência emocional ela é muito importante e assim, a capacidade que a gente tem de desenvolver é se autoconhecendo, sabendo quais são os nossos limites também, procurando ajuda caso isso a gente não consiga fazer sozinho. Os cursos hoje em dia nos possibilitam várias maneiras de conseguir trabalhar a inteligência emocional, gerir os nossos sentimentos. Uma das coisas, que impossibilita todo esse processo da inteligência emocional são os nossos pensamentos sabotadores. E que eles vêm sem a gente ter muito controle, porque pensamento são vários que passam pelas nossas cabeças durante o dia inteiro. Um que a gente pode falar bastante é o esquivo. Aquilo de você fugir da tua realidade, fugir da possibilidade de confronto muitas vezes, ou realmente a gente pode também partir do ponto de coisas boas que também podem acontecer. A gente conhece tanta gente que tem uma vida tão interessante, tão boa, e que ela não consegue reconhecer isso, ou que ela não consegue lidar bem com isso. E esquiva é de fugir mesmo, de fuga. O hiperrealizador é aquela pessoa que faz tudo pelo outro, ela esquece dela mesma, e isso é muito negativo, porque ela deixa de ter as suas aptidões, de ter as suas vontades, e isso não é bom. No momento, ela vai acabar ou tendo um processo mais de melancolia, de tristeza muito aparente, ou então ela vai deixar que o outro tome conta da vida dela. E isso não é legal nesse momento. O insistente é aquela pessoa, que mesmo sabendo muitas vezes que aquilo não vai para frente, é o tal do murro em ponta de faca. Ela vê o desfiladeiro, ela sabe que vai acontecer alguma coisa, mas não. Eu sei o que eu estou fazendo e ela segue em frente, mesmo sabendo que aquilo não vai dar certo. Vítima também, acho que todos nós conhecemos, sempre tem alguém na família ou alguém no trabalho que sempre a culpa está no outro. Eu não consegui fazer aquilo porque o outro não deixou, ou eu não consegui, por exemplo, ir para a academia porque a academia abre muito cedo e eu não consigo acordar cedo. E aí ela vai encontrando N maneiras, N justificativas para que ela seja vítima daquela situação. Temos também o inquieto, que é aquela pessoa que faz várias coisas e não finda nenhuma. Acho que também a gente tem exemplos aí de pessoas que a gente conhece, aquele tipo de pessoa que estressa todo mundo, ele deixa um ambiente totalmente inadequado muitas vezes, porque ele coloca aquilo como meta e todo mundo tem que fazer daquela forma. E quando as pessoas veem, nossa, mas o que eu estou fazendo? Por que de onde que veio aquela ordem? O que eu estou fazendo? Não sabe. E ela deixa um ambiente muito estressante, muito estressor para todas aquelas pessoas que estão ali. O controlador é aquele tipo de pessoa que ele sempre está ali, perto, fazendo com que as pessoas façam da forma como ele quer. Ele não deixa brecha para que o outro tenha atitude ou que tenha novas ideias. E aí isso também prejudica muito, essa parte da nossa inteligência emocional. Porque daí a gente não consegue ter respostas mais adaptativas ou uma comunicação mais assertiva nesse sentido. Hoje em dia, principalmente, como que a gente lida com os feedbacks?
Ou então como que a gente passa para o outro o feedback, né? Como liderar uma equipe, tudo isso tem a ver com a nossa inteligência emocional. Gestão de conflitos, hoje em dia isso acontece muito. Então, como trabalhar tudo isso? Ter respostas adaptativas, comportamentos mais assertivos, uma comunicação empática, uma comunicação não violenta, né? Acho que hoje em dia a gente fala muito sobre isso também, de como liderar uma equipe, ou às vezes você nem precisa ser o líder, mas como que você trata o seu par? Como que você trata as outras pessoas que trabalham com você? Tudo isso faz parte da cultura, né, de uma empresa, e a cultura da empresa também é cada um de nós. O que a gente faz, o que a gente contribui para que isso aconteça. Empatia é muito mais do que se colocar no lugar do outro. É tentar entender o outro a partir da realidade dele, e que muitas vezes não vai ser igual à minha. Mas a partir daí tentar juntos conversar sobre isso e encontrar maneiras em comum da gente conseguir solucionar algum conflito, alguma coisa que não esteja dando certo. É importante a gente ter esse aspecto da inteligência emocional porque ela perpassa por todos os momentos da nossa vida. Todos os aspectos da vida da pessoa, elas estão conectados. As nossas relações afetivas, como que a gente fala com o outro, como que a gente entende o outro e como que a gente comunica isso para o outro também, né? Porque não é só a gente entender, e sim a gente comunicar para o outro e que ele também entenda isso da mesma forma. Nós temos vários papéis na sociedade. Somos pais, mães, filhos, profissionais e cada papel desse a gente permeia em todos os aspectos da nossa vida. E é importante a gente ter essa inteligência emocional desenvolvida porque um depende do outro muitas vezes. Então é importante que a gente conheça quando essa emoção atravessada vem e o contrário também, né? Quando algo bom tem a acontecer, a gente pode dividir isso com o outro, a gente pode, a partir dos nossos comportamentos, também mudar o comportamento do outro. Então é como se fosse aquela relação do espelho, né? O que o outro vê de mim, ele entende como positivo ou negativo. A questão, né, de ser inteligente cognitivamente e emocionalmente, cada uma é diferenciada. Nem sempre quem é inteligente cognitivamente está preparado para ter uma inteligência emocional. Um dos exemplos que a gente encontra muito em pesquisas, enfim, é do Einstein, que, né, era uma pessoa extremamente inteligente, mas as relações, né, afetivas com o filho, com a esposa, eram totalmente não adaptáveis. Então, ele é um exemplo muito clássico disso. Hoje em dia as empresas elas fazem dinâmicas voltadas para isso também, de como a pessoa se comporta frente a alguma adversidade. Não é só a experiência ali de conhecimento ou de anos que ela tem. Às vezes a gente pensa que ser inteligente emocionalmente é estar bem em todos os momentos, é rir para tudo, e não, é a gente reconhecer, ter nossas emoções, ao contrário do que a gente fala muitas vezes negativas, né, como ter raiva, ter ansiedade, ter estresse, mas sim conseguir trabalhar emocionalmente, né, os nossos comportamentos em cima disso. Saber que sim, eu posso naquele dia estar mais ansioso, ou ter passado algum momento difícil em casa, mas a partir do momento, por exemplo, quando você está no seu trabalho, você saber diferenciar isso. Desenvolver inteligência emocional são todos os dias, né? E isso é maleável, a gente consegue trabalhar isso em todos os momentos da nossa vida, desde da nossa tenra idade até 99, 100 anos.